A partir do momento que você transmite um jogo de futebol, você já está influenciando. O contato do atleta, do espetáculo com o público, se faz através da imprensa. Se não for a mídia, não tem jogador. A mídia influencia pro bem e pro mal, né? Hoje qualquer cara que faz 3 leilês aí sai ganhando 40 pau por mês, pô. Tudo tá ligado ao marketing, né? Tudo tá ligado à imagem pessoal, ao marketing pessoal. O Beckham, por exemplo, no meu time não jogaria. Porque eu não vou querer um jogador que bate falta. Eu quero que ele jogue. Eu tenho o Marcelinho Carioca e o Beckham, eu jogo o Marcelinho Carioca. Eles são estrelas mundiais, eles são popstars, é como se fosse um ator de rock. É evidente que o jogador de hoje ele é exibido de uma maneira muito diferente do jogador de 20, 30, 40 anos atrás. A imprensa precisa ter um sentido de responsabilidade com o que diz. Muito difícil comparar jogadores justamente de épocas diferentes. E aí não só porque a imprensa cobria os jogadores de maneira diferente, porque eles eram exibidos de maneira um muito mais, o outro muito menos, mas porque o futebol também era diferente. Antigamente você dava entrevista para 2, 3 rádios, 1 ou 2 televisões e 5 ou 6 jornais. Hoje você tem internet, o cara que faz não sei, o Marca da Espanha, que tem aqui o correspondente dele, são 8 televisões que tem um programa diário, você tem programa de televisão fechada e aberta que é só esporte o dia inteiro, antes não tinha. No dia seguinte está no YouTube, em todas as TVs, você consegue ver, você consegue ter um registro da carreira completa dele, ao passo que você não tinha isso antigamente. Hoje você já tem celular, tem internet no celular, você tem tudo que você precisa ali no toque de um botão. No chamado mundo globalizado, hoje em dia a gente consegue ver em qualquer esporte e até fora do esporte, tudo que está acontecendo em lugares muito distantes. A mídia e os clubes de futebol têm uma relação unívoca absolutamente perfeita. O futebol ao longo dos últimos anos tem se demonstrado provavelmente atividade humana capaz de gerar a maior concentração de interesse num dado momento. Para você ter ideia, não há outra atividade humana, nem mesmo a queda das Torres Gêmeas em Nova York, que tivesse atraído a audiência fidelíssima de 2 bilhões de seres humanos, como a final de uma Copa. Na verdade, o que a mídia faz é expor quando o cara joga bem e falar quando joga mal. Jogador de pouca qualidade, de repente faz 1 ou 2 partidas boas, é assistido aí por empresários europeus e consegue um contrato excelente na Europa, coisa que não acontecia no nosso tempo. Um atleta que gere audiência gera um extraordinário poder de comunicação, gera interesses publicitários dos mais altos. Isso significa mais recursos. E quando você entra no círculo virtuoso, você passa a ter dinheiro para manter os atletas ou contratar os bons jogadores, com isso garantir audiência e com isso ter mais dinheiro. Tem jogadores que sabem usar a mídia muito bem, são jogadores, acho que o Kaká é um bom exemplo disso, é um jogador que não dá entrevistas contundentes, mas que consegue muitas vezes dizer aquilo que ele quer nas entrelinhas. O Ronaldo é um outro bom exemplo disso, é um jogador que sabe usar a mídia bem. O cara que sabe explorar a sua imagem, que tem isso aí bem feito e bem explorado, o cara ganha muito mais com a imagem do que jogando futebol, como o salário de jogador de futebol. A coisa positiva é bom que se expanda. Agora, quando é negativa, é meio chato, né? Você não quer nem que a família saiba, pô. Que dirá expandir para o mundo todo. A mídia contribuiu muito, né, para a evolução da performance de qualquer jogador e também na publicidade, né? Você pegar um Cristiano Ronaldo, que foi para uma Copa como o maior jogador do mundo, né? Mas por quê? Porque a mídia
suplantou esse cara lá, que na Copa não foi, né? Diferente lá atrás, nós tínhamos o Maradona, era o melhor jogador do mundo, mas ele era o melhor jogador do mundo, não era a televisão que fez isso. Quem jogava na seleção porque sabia, certo? Não era qualquer jogador que se forma, que a mídia forma um jogador, fala que é um craque. O Rivaldo eu acho que é um gênio no futebol brasileiro e nunca conseguiu ter essa empatia com a imprensa, com o público, e o cara, eu acho que ele ganhou uma Copa do Mundo pra gente, tanto quanto o Ronaldo. Só que o Ronaldo era um cara que tinha mais esse jogo. Não vamos entrar que um era melhor que o outro, ou pior, são diferentes, tudo bem. Mas o Ronaldo sabia explorar melhor esse lado marketing, esse lado imagem. O Rivaldo talvez menos. Barcelona, eu quero contratar um jogador, mas vou pagar 10 mil reais por mês, o cara não vai. Apesar de ser o Barcelona, né? Então, implica as duas coisas. Primeiro, o fator financeiro. O cara vai ter uma realização pro resto da vida. E segundo, por defender o Barcelona, mas nessa ordem. Os números que hoje vigem no mercado de futebol são números de atividades econômicas essenciais para os seres humanos. A busca é do dinheiro, lógico, a busca é do dinheiro, porque, por exemplo, o cara ganha aqui 80 mil reais, 70 mil reais, faz uma transação dessa, o cara passa para 300, 400, 500, 600 mil reais. Então a busca é do dinheiro. Ele não está nem preocupado se vai jogar bem ou jogar mal. Duvido que ele esteja preocupado com isso. Hoje em dia é um comércio, são grandes empresas, são grandes empresários, é um valor muito alto. Antigamente a gente não tinha esse direito desse valor. O valor quando jogava, tinha um bicho, ganhava aquele salário pequeno. Hoje qualquer cara que faz 3 lelê aí sai ganhando 40 pau por mês, pô. Então tá difícil arrumar um cara, tá entendendo? Que mexa realmente direitinho com a bola. Dá para comparar o salário do jogador de hoje com o salário da minha época. Como não dá para comparar da minha época com o do Serginho Chulapa, que não dá para comparar do Serginho Chulapa na época do Pelé. A coisa foi aumentando, envolve muito mais coisa, marketing, televisão. Tem moleque não sei de onde aí com 10, 12 anos, o clube já oferece 12 mil para ele para começar. Pô, eu sei o que eu catei de coquinho aqui em Santos para arrumar algum. Eu não acho que o salário de um menino de 13, 14 anos em 2010 deva ser comparado ao salário do Pelé nos anos 60 ou até um pouco depois disso. São mundos diferentes, épocas diferentes, realidades absolutamente diferentes. O futebol é outro esporte hoje. E se há alguém pagando 25 mil reais para um garoto de 13 anos, quem está pagando esse dinheiro está fazendo muito mais dinheiro. Era um futebol que a gente tinha a vantagem de jogar pelo valor do profissional, certo? O dinheiro era pouco, não tinha como você sobreviver daquilo, né? Você tinha que trabalhar para sobreviver. Você imagina o Garrincha ganhando uma Copa praticamente sozinho, como ganhou em 62 hoje, né? Talvez mesmo com tudo que aconteceu na vida dele, talvez ele não tivesse morrido pobre. Então claro que tem uma influência, o fato de ser muito mais divulgado mundialmente. Antigamente era diferente, claro. Você conseguir um contrato, um grande clube na Europa, você tinha que realmente fazer 2, 3 campeonatos paulistas brasileiros aqui. E então, sim, ir como um grande jogador. A gente começa a ver um jogador se destacar com muito pouca idade no Brasil e a gente já passa a olhá-lo com saudade, ou seja, a gente passa a olhar sabendo que dentro de muito pouco tempo nós só vamos ter a oportunidade de vê-lo pela televisão. É o caso do Denilson do Arsenal, por exemplo. Ele é um volante brasileiro que recebeu ensinamentos do futebol no padrão brasileiro até os 18 anos e a partir daí passou a se formar como jogador inglês. Pelo fato de preferirem ou de escolherem jogar na Europa, eles acabam optando
para disputar uma Champions League, um campeonato de repercussão mundial. O futebol virou uma indústria muito mais do que era. O futebol virou entretenimento e a indústria do entretenimento é uma indústria que paga muito bem. Quer dizer, então é normal que eles sejam pagos como artistas. Eu iria ganhar realmente lá em um ano, que eu ganharia aqui em 5, 6 anos. Né? Lá fora não é fácil não. Aparentemente é fácil em termos financeiros. Entendeu? Você vai ganhando uma fábula e tudo bem. A assessor de imprensa volta e meia tenta colocar o jogador em programa e você entende se o jogador é notícia ou se ele não é notícia. Ele só vai ser elogiado se for notícia, senão não vai ser elogiado. A mídia é um ingrediente desse ecossistema que é o futebol internacional. Sem ela não seria a mesma coisa, sem dúvida. Não há nada mais triste e gelado do que uma partida de futebol com os portões fechados, sem nenhum repórter cobrindo. É exatamente a exposição na mídia que torna o talento reconhecido e transforma o bom jogador num ídolo. É claro que a mídia expõe mais os jogadores hoje em dia. Para o bem e para o mal, isso vai depender do jogador, do que ele faz. A partir do momento que você transmite um jogo de futebol, você já está influenciando em qualquer que seja a repercussão que vai ter o trabalho daquele determinado jogador. Mas quem vai fazer surgir uma transferência ou surgir uma convocação é o que o cara faz em campo, né? A gente é basicamente o intermediário desse processo de informação. É a gente que vai levar até quem está na outra ponta, seja o diretor que está olhando o jogo para saber se o cara é bom de bola, ou o próprio torcedor que quer ver em que pé que está o cara, se o cara está jogando bem, se está jogando mal. A gente vai, numa transmissão, fazer isso. Quem é leigo, mas lê o jornal, ou escuta, ou vê numa televisão, acredita naquilo que ele está ouvindo, né? Quando se fala em mídia, a gente tem que separar a mídia que presta da mídia que não presta, né? A que presta pode influenciar no julgamento, na análise do jogador, ou na venda, ou na convocação? Pode. Mas nesse caso, eu acho que quem influencia muito mais é o próprio jogador do que a gente que está passando e transmitindo a informação. Nesse outro caso, da mídia que não presta, eu acho que pode se construir, sim, alguns factores. Jogadores mais ou menos viram grandes jogadores aos olhos do público, dependendo das opiniões que às vezes, até em canais abertos, você acaba enxergando.